Graça e paz, amados irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Quero falar sobre o tema Sinais Permanentes da Renovação. O texto que eu quero ler é Atos 2, verso 4, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos, preste atenção, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, é o testemunho do pastor Osni Andrade. Em Paudalho, uma cidade de Pernambuco, uma igreja batista nacional se reunia em pequenos grupos para orar. Lembro-me como se fosse hoje. Deus usou uma irmã para que chamasse todas as crianças que ali estavam, porque ele estava separando naquele momento alguma delas para o ministério da pregação. Fizeram um culto de oração e todas as crianças ajoelharam-se e o poder de Deus veio naquela casa. Naquele dia, após me alegrar e chorar, fui tomado por algo sobrenatural e comecei a falar em outras línguas. Que coisa maravilhosa, disse o pastor. E acrescenta: hoje sei que naquele dia Deus estava me enchendo do seu poder e me batizando com o Espírito Santo. Pastor Osni Andrade, da Convenção Batista Nacional, pastor de uma de nossas igrejas batistas renovadas. A presença do Espírito Santo nos faz repartir o que de Deus recebemos. O Espírito Santo é que faz a gente compartilhar com outras pessoas, dividir, sei lá como seria a melhor expressão. Eu falo compartilhar porque hoje a palavra que mais se fala hoje é compartilhar. Quando você divide as coisas com alguém, né? Reparte com alguém, como nós dizíamos no passado. Hoje a palavra conhecida é compartilhar. Então, diante disso, eu quero destacar alguns pontos aqui sobre isso. E o primeiro é: o Espírito nos empodera, nos capacita e nos coloca para servir. É só esse o trabalho do Espírito Santo: conduzir, levar, enviar, usar. É justamente isso que devemos compartilhar com outras pessoas. A renovação espiritual foi um movimento do poder e da presença de Deus para a salvação de vidas. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Assim foram essas palavras saídas da boca do apóstolo Paulo, indicando que o Evangelho, que a pregação é o poder de Deus para aquele que crê, é claro, porque aquele que não crê não vai ser enxertado, não vai ser penetrado, não vai absorver esta palavra. Quer dizer, é um transbordar, Atos 2,14 diz: então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório. Quer dizer, preste atenção. Veja, não é coisa de homens, de ébrios, mas é obra do Espírito Santo. E naquele dia estava sendo cumprida a outra promessa que está na lei, que está no Velho Testamento, a promessa de Joel, que inclusive é capítulo 2 também, como Atos 2, que vem falar da descida do Espírito Santo. Diante disso,
O segundo ponto é a presença do Espírito Santo confere poderes tais que ninguém pode explicar ou negar. Quando o Espírito vem sobre a vida de alguém, ele não deixa espaço para explicações naturais a respeito da profunda transformação que ele causa nas pessoas que foram salvas e estão sendo santificadas, Santificadas. Isso é uma coisa gloriosa. Eu gosto de fazer fotos e eu gosto da reação do povo na hora da adoração, como fica o semblante, fecham os olhos, saem lágrimas, levantam as mãos, esse poder que a presença de Deus traz. Outras ficam, como é que eu quero dizer? E quando você tira uma foto, na hora da adoração, você vê que algo está dominando o ambiente e esse algo é o Espírito Santo, a pessoa mais querida, o Paracleto mais presente, Todos os dias, Jesus disse, até os confins, até o fim dos dias, até o final da jornada, ele vai estar. É muito maravilhoso. A entrega, você sente que as pessoas estão entregues, estão, como é que eu posso dizer, meu Deus? Entrelaçadas, estão um com Deus, um com o Espírito Santo e vice-versa na hora dessa adoração profunda. Só há uma explicação. Algo sobrenatural e divino aconteceu e você nunca mais será a mesma. Esses sinais permanecem na vida de todos que são cheios do Espírito Santo. A igreja primitiva amava isso, buscava isso. Punham as mãos, oravam por isso, por ser cheios do Espírito Santo. Eu só não consigo compreender como é que tem gente nesse século XXI, nesse 2026, negando a ação viva de Deus, a ação viva do Espírito Santo. Tem os fervorosos da negação. Mas essa obra é para você nos dias atuais. Deus não mudou. Hebreus 13:8 diz que o Senhor foi ontem, hoje e será eternamente. Deus é vivo. É claro que tudo tem que estar escalonado na palavra de Deus. E tudo que nós falamos, todos esses assuntos estão na palavra de Deus. Os que negam por não querer usar uma boa exegese, por não querer usar uma boa homilética, mas está na Bíblia. Ninguém negam, mas está na Bíblia. Então, concluindo essa mensagem, foi transformador, o transbordar do Espírito Santo que transformou Pedro, o negador, em Pedro, o pregador, Atos 2,14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Ele quis dizer assim, escute e guarde no seu coração, porque essas palavras são reais e verdadeiras. Uns gritavam que eles estavam embriagados àquela hora da manhã. Foi aí quando Pedro, que era o mais atirado, o mais afoito, tomou a palavra e lhes pregou. E o Espírito Santo foi derramado. E naquele dia, língua de todos os lados, de todos os países, se manifestaram ali, a ponto de eles perceberem que não era obra de homem algum, era obra do Espírito Santo, até porque a maioria dos apóstolos eram meros pescadores. E o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, o sermão de Pedro, que trouxe quase 3.000 almas
naquele dia aos pés de Jesus. Quem, num apelo, já trouxe quase 3.000 almas arrependidas aos pés de Jesus. Aquilo foi um sermão no azeite, imbuído do Espírito Santo, pregado no poder do Espírito. Aprenda a pregar no poder do Espírito. Então tá aí, foi a diferença. Foi a presença do Espírito Santo em homens e mulheres comuns que os transformou em discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré. E você? Tem buscado a Deus com essa intensidade? Tem buscado a Deus da forma que Ana buscou um filho? Que também foi confundida com uma ébria? Com uma mulher bêbada? Sim, a palavra que eu queria era êxtase. Na hora que as pessoas adoram, elas ficam em êxtase, tomadas pelo Espírito Santo. E você? Já experimentou algo assim? Você não tem sede de ser cheio do Espírito Santo, de ser batizado no Espírito Santo? Um teólogo americano chamado H.E. Dana disse que nós não nos conformemos em ter o Espírito Santo. E no momento da conversão, você recebe o Espírito Santo. Mas não queira o Espírito Santo somente residente em sua vida, disse ele, mas queira que o Espírito Santo seja o presidente da sua vida. Lembra do diácono Filipe? Que o Espírito Santo mandou ele evangelizar o eunuco, superintendente da rainha Cadance, cheio do Espírito Santo. O próprio Espírito dirigiu ele, aquele homem que veio para Jerusalém. Mas aquele culto era seco, era tradicional. E ele saiu com mais fome ainda. O Espírito Santo, vendo a fome daquele homem, pediu que Filipe fosse lá e explicasse a Bíblia para ele. E Filipe perguntou, entende o que leis? Não, se ninguém me explicar. E ele ministrou a palavra que ele estava lendo lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, e ele entendeu, e em seguida já quis se batizar. E naquele tempo o pessoal batizava as pessoas rápido, porque as pessoas quando davam a palavra, não era entrar, dizer que aceitava Jesus de boca, não. O povo tinha palavra. Não é como as de hoje, que a gente deixa um tempo, vai discipular, e alguns ainda retrocedem. Ainda largam a mão do arado. Aí, essa palavra de Deus para você nesse dia. Sinais permanentes da renovação. Se você quiser, Deus tem para lhe dar. Ok? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te glorificar, te bendizer, queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Queremos o manifestar do teu Espírito Santo. Nós não estamos contentes em ter o Espírito Santo residente na nossa vida. Mas nós queremos que ele seja o presidente, que ele venha nos encher até transbordar, Pai. Que ele nos leve às águas, Jesus nos leve às águas de imersão. Que sejamos imergidos nas águas do teu poder, nas águas do teu Espírito, e aí possamos ser selados com um dos 9 dons do Espírito Santo, lá de 1 Coríntios 11, 12 e 14. Para louvor e glória do teu santo nome. Encha esse servo, essa pessoa que te busca com intensidade do teu Espírito Santo, que ora, que te busca bastante, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos que ouviram e assistiram, foram telespectadores dessa mensagem neste dia, no nome de Jesus. Amém. Um abraço.